O Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad, anunciou nesta sexta-feira a revogação de parte do decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras. O recuo ocorreu horas depois de a equipe econômica ter feito o comunicado a respeito da elevação dos valores, o que gerou uma série de críticas ao governo Lula. A pasta de Haddad afirmou o seguinte em nota, abre aspas, o Ministério da Fazenda informa que, após diálogo e avaliação técnica, será restaurada a redação do inciso 3 do artigo 15b do Decreto número 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que previa a alíquota zero de IOF sobre aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior. Quanto ao item relacionado ao IOF sobre remessas ao exterior por parte de pessoas físicas, previsto no inciso 21, do artigo 15b do Decreto número 6.306, de 14 de dezembro de 2007, será incluído no decreto esclarecimento de que remessas destinadas a investimentos continuarão sujeitas à alíquota atualmente vigente, de 1,1%, sem alterações. Este é um ajuste na medida feito com equilíbrio, ouvindo o país e corrigindo rumos sempre que necessário. Fecha aspas. Em coletiva nessa sexta, Haddad alegou que o recuo ocorreu em razão de uma necessidade técnica. Vamos acompanhar. Esse item é um item muito residual desse acervo, desse conjunto de medidas. E nós entendemos que, pelas informações recebidas, valia a pena fazer uma revisão desse item para evitar especulações sobre objetivos que não são próprios da Fazenda nem do governo, né? De inibir investimento fora, não tinha nada a ver com isso, então nós entendemos que era correto fazer uma revisão disso, né? Ontem eu conversei com a equipe ao longo da noite, virtualmente, o Tesouro e as secretarias envolvidas, a Receita e o Tesouro sobretudo. Comuniquei às 8 da noite para o Bruno Moretti da Casa Civil, e muito provavelmente nós estamos analisando a possibilidade de rever um item do decreto para deixar a Casa Civil a postos, caso fosse necessário, mas para o fim da noite nós entendemos que a revisão era justa, era correta, mandamos para a Casa Civil a redação e o decreto de revisão foi processado e já está publicado no Diário Oficial, numa edição extraordinária de hoje pela manhã. Então, só para dizer que já está publicado no jornal, o secretário do Tesouro vai manter contato com as pessoas que entraram em contato conosco, a quem inclusive nós agradecemos, porque nosso diálogo com o mercado tem sido constante, não temos nenhum problema em corrigir rota, desde que o rumo traçado pelo governo seja mantido, né, de reforçar o arcabouço fiscal, cumprir as metas para a saúde financeira do Brasil. Vamos continuar abertos ao diálogo sem nenhum tipo de problema e contamos com a colaboração dos parceiros tradicionais nossos para ir corrigindo rota, mas para atingir o objetivo declarado ontem, que é o mais importante. Quanta necessidade de explicação, quanto blá 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 depois da barbeiragem. Agora vamos relembrar o que disse Lula em 20 de janeiro de 2025 a respeito de portarias que criem confusão para o governo. Pode soltar. Mas o que eu quero de vocês é o seguinte, daqui para frente é dedicação. Mais do que vocês já tiveram. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela Presidência da República através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na Presidência da República. E é importante vocês lembrarem, que quando a gente não trabalha, a gente não colhe. Esse era o caso de monitoramento do Pix, né, que gerou um grande desgaste para o governo, e o Lula estava tentando tirar o dele da reta, né, para falar aqui na linguagem bem coloquial, fazendo esse pronunciamento que ele sabia que estava sendo filmado, para dizer que tudo teria que passar pela presidência, como se ele não tivesse dado aval para nada, é como se ele não tivesse responsabilidade alguma. Bom, pelo menos ficou o registro, e agora a gente sabe que o aumento de imposto é responsabilidade do Lula, ué. Ele não estava comandando o governo, ele não é o presidente da República? Por
Porque se fala muito do Haddad, ministro da Fazenda, ele propôs, mas aí teve toda uma turbulência. Mas quem é o chefe é responsável por esse tipo de trapalhada, de barbeiragem, pela falta de um projeto de país, por tudo ser tocado de improviso, e aí se mede a temperatura, se mede a reação, depois se recua. Então eu passo a palavra para o Vandick Silveira, nosso colaborador em matéria de economia. Boa noite, Vandick. Mais um episódio tragicômico aí do governo que não tem um projeto específico e vai dando canetada à torta e à direita. Boa noite, Felipe, Ricardo, Duda, todos que nos assistem. Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Meus caros, é o governo que engata a ré, é sempre engatando a ré, é sempre hesitando. É um governo que engata a ré, a gente só pode dizer isso. Quer dizer, quando a gente olha a barbeiragem e o tamanho do buraco que abriu, porque, falando em economês, essencialmente o que foi decretado ontem era o fechamento da conta capital do Brasil. Era o começo de um processo de fechamento da conta capital do Brasil. Para mandar dinheiro para fora, você tem que pagar um nível escorchante de imposto. Quer dizer, é absurdo. Você, para tomar dinheiro emprestado, você precisa pagar 3,5%. Quer dizer, não tem sentido esse tipo de atividade. E usar o IOF como uma medida arrecadadora é assim, sem qualquer tipo de competência mínima em economia. Eu sei que o Haddad, e eu tenho até uma preocupação com ele, porque o Haddad é muito ruim, é um débil mental, né? Mas ele é o melhor que tem dentro do PT. Então vocês entendem o nível médio do que existe dentro do PT. É Guido Mantega, é Dilma, é isso que tem por aí. Ninguém nunca leu um livro de economia na vida. Não sei como é que conseguiram o título de economia, mas são incompetentes totais, incapazes, imprudentes, irresponsáveis. Né? É mais um caso da irresponsabilidade do governo e, obviamente, que tem o aval a digital do Lula e do Rui Costa. O Rui Costa é o grande artífice desse negócio. E tem um pobre coitado de um Haddad, que eu até tenho simpatia e pena dele, porque o cara, nem ele acredita no que ele fala. Se você olhar a expressão dele, a expressão corporal, a face dele, ele tá lá, tô aqui, né, tô fazendo pelo chefe, aquela coisa. Então ontem a gente flertou com o fechamento da conta de capital, que é um grande problema para um país que precisa ter entrada de capital por meio de investimentos e uma série de maneiras, e toda vez que você tem um investimento que entra, você tem que facilitar a saída, porque senão esse capital não entra. Quer dizer, então a gente condena a Bovespa e investimento direto estrangeiro a minguarem. É só isso que a gente fez ontem. A gente disse que a gente não faz mais parte do mundo desenvolvido. A gente nunca fez parte do mundo desenvolvido, mas a gente tenta chegar perto copiando modelos que estão em vigor nos países avançados, que é a conta de capital aberta para que haja investimento. Outra coisa que eu venho dizendo há muito tempo, que eu não vi ninguém tocar nesse assunto ontem, mas o IOF, para mim, o fato de ter sido usado o IOF dentro de várias outras alternativas que existiam, para mim isso foi o balão de ensaio da volta da CPMF. O IOF é um palito para cair, né, na CPMF. Se colasse, não tivesse uma bagunça como teve no mercado ontem, se as autoridades, se as pessoas, os participantes dos mercados não tivessem feito o puxar o freio de mão, como aconteceu ontem à tarde, né, a gente provavelmente estaria no caminho de uma CPMF, que é isso que sempre esteve na cabeça do governo, tá certo? O governo é altamente incompetente, eu venho dizendo isso aqui, perdeu o controle das contas, descobriu que fez uma conta toda errada, né? Eu sempre disse que o arcabouço fiscal nasceu morto, ele não é nem crível nem execuível, e agora está chegando a conta da irresponsabilidade fiscal do governo. Em 2 anos, a gente tem a inviabilização total de investimento no país e a gente não consegue, com taxa de juro a 15%, fazer a inflação chegar na meta. Quer dizer, é o único país no mundo que tem uma inflação persistente acima de 5%,
com a taxa de juros de 15% e ela não chega na meta, ela não chega nem na banda superior da meta. Por quê? Porque o governo tem uma atuação completamente psicótica, né? Se a gente tem o Banco Central tentando fazer de tudo para arrefecer a economia, o governo jogando o que tem e o que não tem no fiscal e no parafiscal. Eu vi uma conta do Marcos Mendes ontem que o número de verdade do buraco fiscal, da conta primária, né, do déficit primário brasileiro hoje, não são esses 96 bilhões. Nós estamos falando de algo que passa dos 160 bilhões. E ele tem razão, porque debaixo disso tem o pé de meia, tem essa nova conta gratuita da eletricidade para 60 milhões de pessoas. Eu moro na Espanha hoje, tem mais gente no Brasil recebendo conta de graça de energia elétrica do que tem espanhol no mundo, do que tem inglês no mundo. O Reino Unido tem 56 milhões de habitantes. Quer dizer, não é capaz de ser algo sustentável, não pode ser sustentável. Quando a gente tem mais ou menos 1/3 da população brasileira recebendo algum tipo de suporte, né? E então essa grande preocupação que eu tenho, porque em terceiro lugar, né, a gente já tem primeiro o erro de fazer da maneira que foi feita, segundo o balão de ensaio para a volta da CPMF, e o terceiro é que esqueceram de combinar com o Banco Central. Como é que se toma uma decisão que efetivamente chega próximo de fechar a conta capital brasileira, sem falar com o Banco Central, que é responsável por política monetária e suas decisões têm a ver com o câmbio? Imagina se desse uma dor de barriga no câmbio ontem, se a gente não tivesse a ajuda do câmbio do Trump, né, que fazendo trapalhada do jeito dele, que também faz bastante trapalhada, né, se não fosse por obra do Trump, o câmbio estaria próximo de 6,5, talvez até 7. A gente não fez nada para o câmbio cair. É tudo obra do presidente americano. Quer dizer, esse tipo de coisa. E com isso o dólar está sendo desvalorizado. É exatamente por isso. É por causa das atividades do Trump. Se fosse somente deixado a cabo do governo brasileiro, dada a situação fiscal brasileira, dessa exposição virulenta a déficit crônico chegando próximo a 8% do PIB, fazendo um movimento fiscal e parafiscal jamais visto, que mostra que não aprenderam nada com a crise ocasionada em 2014 pela mesma política da Dilma, quer dizer, não aprenderam nada, né? A gente teria o dólar disparando. Quer dizer, a gente tem que agradecer o Donald Trump para continuar fazendo esse tipo de atrapalhada que segura o câmbio aqui. Agora, se dependesse só do governo Lula para segurar o câmbio, ontem a gente tinha estourado o câmbio. Muito bem, e lembrando que teve aí uma tensão entre o Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, e o Fernando Haddad. O Galípolo não teria sido consultado, logo ficou irritado com essas medidas, e o Vandick estava dizendo que o governo Lula justamente não combinou com o Banco Central. Ricardo Kertzmann, você agora, a gente está, obviamente, desde antes até do governo começar, por conhecer essa mentalidade desenvolvimentista do PT, do Estado como motor da economia, da sua política de gastos antiga, que vem desde o primeiro mandato, mas principalmente ali o segundo, do Lula, torrar dinheiro público para fazer a reeleição, e eles vão desequilibrando as contas públicas e precisando aumentar impostos. O que você destaca a respeito disso tudo? Fique à vontade para conversar com o Vandick também. Bom, em primeiro lugar, o que me chama a atenção é que a gente não está falando de pessoas inexperientes na administração pública. A gente não está falando de neófitos. O ministro Haddad, ele já foi ministro da Educação. Ele, querendo ou não, bem ou mal, e muito mal, ele foi prefeito de São Paulo. Uma das maiores cidades do mundo, a maior cidade, a maior capital da América Latina. Hoje, a cidade de São Paulo possui um orçamento próprio que a coloca entre, sei lá, o Vandick pode falar melhor do que eu, mas entre as 20, como se fosse um país, seria um dos 20 maiores países. Ou seja, ele sabe, de alguma forma, administrar a coisa pública. Mais uma vez, como já havia acontecido em outras medidas anteriores, ele escorrega, e escorrega feio. Ele se atropela, e pior ainda,
tanto experiente quanto ele é o próprio presidente Lula, está no 3º mandato. Então não podemos acusar esses dois de não saber como fazer. Ou eles não conversam entre si, ou realmente eles estão completamente perdidos, não sabem o que fazer. A grande questão aqui, e o Van Dijk falou com muita propriedade, explicou isso de forma muito clara para todo mundo, é que o governo insiste em manter essa política de gastar dinheiro como se não houvesse amanhã e contar sempre com mais arrecadação. Porque juros elevados, mais do que o Banco Central está tentando fazer para poder segurar a inflação, não tem como. A gente está esbarrando numa carga tributária próxima a 35% e o governo continua com essa mesma lógica. Se falta dinheiro aqui, em vez de gastar, em vez de cortar meus gastos, eu aumento a arrecadação. Van Dijk, agora te fazendo uma pergunta. Não há mais espaço para aumento de juros. A economia brasileira para. Tampouco há espaço para aumento de impostos. Olha o que acontece a cada vez que o governo tenta fazer. Você tem uma reação muito dura de todos os agentes econômicos. O governo continua não se preocupando com o gasto público. Você falou da conta de luz, a gente já vem analisando com bastante frequência a questão das desonerações fiscais, a própria correção agora do imposto de renda, enfim, ele continua não se preocupando com o déficit público. Já é mais do que dito e claro que a partir de 2027 falta dinheiro para o próprio custeio. Como que vai fazer? Porque agora está deixando de ser uma coisa de que a gente fica olhando para o futuro com medo, com receio, e começa a se tornar real, cada vez mais real, uma hecatombe do mesmo tamanho, Van Dijk, que a gente viveu nos governos da Dilma Rousseff. É isso mesmo, é isso que a gente está caminhando, não tem como se continuar dessa forma, não Van tem Dijk, como reverter esse futuro tenebroso que nos aguarda ali ano que vem. Então, o Ricardo Kertzmann tinha levantado aí uma questão para o Van Dijk Silveira a respeito dessa hecatombe, como chamou o Ricardo, que pode chegar a qualquer momento, com uma crise econômica similar àquela que estourou no governo de Dilma Rousseff, mas que a gente sabe bem, veio da filosofia de gastos implementada desde o governo Lula, e o que agora se repete, sem que haja, por exemplo, o boom das commodities, que acabava dando uma segurada ali durante alguns dos governos do PT. Van Dijk, o que você destaca? Bom, o caminho é exatamente igual ao da Dilma, só que sem boom de commodity e sem, eu diria, as benesses trazidas para o governo Lula I, principalmente, que foram as heranças que não tinham nada de malditas do Plano Real. Hoje a gente flerta com a possibilidade de jogar o Plano Real por água abaixo. Não existe um plano de país, não existe um planejamento, tudo que existe é um projeto eleitoral e manutenção do poder. E a última vez que a gente teve alguma coisa parecida com isso foi a famosa a famigerada nova matriz econômica. A nova matriz econômica está acontecendo agora, só que ela não é mais nova, ela é a mesma matriz econômica que levou o Brasil a perder 8% do PIB entre 2014 e 2016, a maior recessão da história do Brasil. E a gente está indo na mesma direção. Só que agora é pior, porque nós temos uma dívida muito maior, nós temos a maturity dessa dívida muito mais curta, e nós temos uma taxa de juro que já está na beira dos 15%. Quer dizer, a situação é muito pior. E a gente sabe que existe uma implosão da capacidade do governo se financiar e de pagar a conta do dia a dia das casas, que é exatamente porque nós temos uma estrutura totalmente indexada dos custos. A gente retomou a indexação ao crescimento do PIB, do salário mínimo, do gasto com educação, do gasto de saúde, e a gente tem que lembrar o seguinte, por mais que seja desejável educação e saúde não são investimentos. Educação e saúde é gasto. Por isso que a gente tem que ser muito consciencioso quando a gente decide gastar com educação e saúde, porque tem que gastar com educação e saúde. É um gasto que tem que acontecer. É que nem você não cobrir o telhado da sua casa depois que ele foi atingido por uma chuva muito forte que destelhou o telhado. Você tem que gastar esse dinheiro lá, porque senão a coisa vai ficar muito pior. E educação e saúde tem que gastar, mas não é investimento, é gasto. E no Brasil, infelizmente, o Lula e a turma da banda dele,
tudo que eles querem gastar em razão de um processo eleitoreiro, ele chama de investimento, quando é gasto. E, fora isso, tem muita coisa escondida por trás da conta do primário. Quer dizer, hoje ninguém é capaz, nem o FMI é capaz de saber qual é a conta primária do Brasil. E isso, essa opacidade, gera um problema muito sério para os investidores. As pessoas estão fugindo do Brasil, as pessoas têm medo do Brasil. Saiu um estudo recente em que investidores das maiores famílias que têm dinheiro no mundo, os family offices, sabendo quais são os países que mais brilham os olhos das famílias endinheiradas para investir, esses family offices, o Brasil nem faz parte, assim, o Brasil está lá como aquela pimenta malagueta que você coloca assim um pouquinho dela para dar aquela coisa, né, aquele gostinho, mas assim, ninguém está olhando para o Brasil. Só a gente que olha para o Brasil acha que o mundo olha para a gente. A gente precisa crescer e aparecer, e através desse tipo de vai e vem, hesitação, engata a marcha ré, que o governo engata a marcha ré. Esse é o problema do governo. Ele faz, paga o preço por ter feito, aí tem que se humilhar perante a população e dar aquela marcha ré. Quer dizer, é toda semana que tem algum tipo de conflito desse tipo. Quer dizer, só isso gera uma desconfiança perene com relação ao governo. O que mais vai acontecer? Quer dizer, então, eu vejo que a gente está caminhando na direção de uma situação parecida com 2014, é pior, porque não tem nem herança de plano real e não tem um boom de commodity. Nós temos uma dívida muito maior, com a maturity dela muito mais curta, que você tem que refinanciar essa dívida, e toda vez que você refinancia, você está mais próximo de insolvência, né? Então você tem que pagar mais prêmio de risco subindo. Quer dizer, essa é, infelizmente, a situação do Brasil. Eu vou dizer para vocês, inclusive vou aventurar a dizer o seguinte, que o famoso IPCA mais 6, 7, 8, que já tem IPCA mais 9 aí, né? Isso não pode durar. Nenhum governo do mundo, nenhum país no mundo pode ter um carrego de dívida com uma taxa real de juros de 8%. Isso não é possível. Eu não conheço na história econômica um país que conseguiu carregar isso por muito tempo e não quebrou. Quer dizer, ou a gente vai ter que ter um processo inflacionário que vai repicar com força, ou o governo vai deixar de pagar, vai decretar moratória na sua dívida. São as duas únicas opções. Ou você monetiza a dívida, faz ela inflar, imprime dinheiro, né? Esse aceno de ontem do governo em falar 31 bilhões, isso é uma maneira dele olhar e dar aquela piscada mais ou menos safada no final de noite para o Banco Central, para ver se consegue corromper o Banco Central e trazê-lo para baixar a taxa de juros. Espero que o Galípolo não caia nessa, porque senão ele vai ser o Tombini 2, vai cair em desgraça e jamais vai ser considerado no hall de economistas desse país. O Tombini, infelizmente, acabou com a carreira dele. Eu tenho muito medo que, pela inexperiência do Galípolo e também pela formação que não é muito boa, ele acabe caindo nesse conto sereia, porque o petismo tem uma lábia violenta. E tem um elemento que a gente precisa destacar também, que é a segunda enfiada de mão no bolso da classe média em uma semana. Quer dizer, o governo tomou aquela decisão de isentar 60 milhões de brasileiros de conta de luz, que é uma confissão na prática que a situação econômica não está boa, porque o governo, a menos que confesse que está comprando voto, ele está dizendo que 60 milhões de brasileiros não têm condição de pagar a conta de luz. Então a situação econômica da população brasileira não está boa no governo Lula. E a gente informou desde o começo que outros segmentos da sociedade teriam que pagar essa conta, porque não tem energia grátis como o governo quer propagandear por aí. Então a classe média vai ter que sustentar essa energia grátis para esses 60 milhões de pessoas de baixa renda. E aí vem o aumento de impostos, que novamente sobrecarrega a classe média. Então depois não reclama quando a classe média se indigna com o governo do PT, que aí vem o pessoal da intelectualidade esquerdista associada ao lulismo para chamar a classe média de reacionária, terrorista, etc., como fez a Marilena Chaui. Duda Teixeira,
Vandir, que você falou que ninguém conhece direito a conta primária do Brasil, né? Quando você fala de conta primária, imagina que você está falando ali de as receitas, as despesas, né? Os números mais básicos, né? Agora, eu imagino que esses números são divulgados, não? Quer dizer, o que a gente não sabe direito é quando o Haddad fala lá, olha, o rombo é de 30 bi, às vezes esse número não está em lugar nenhum, é isso? E ele pode jogar para cima e para baixo, é isso? O problema, Duda, é que não existe transparência, existe uma grande opacidade, porque a gente não sabe o que está sendo gasto do ponto de vista de fundos que são independentes do orçamento. São fundos que já entraram no orçamento 2, 3 anos atrás, que foram concedidos para órgãos, né, por exemplo, o Fundo da Marinha, o Fundo Aeronáutico, que o Lula está metendo a mão nisso para usar, para bancar, por exemplo, o pé de meia. Parte do Vale Luz, né, do Bolsa Luz aí, vem desse tipo de coisa. Quer dizer, isso tem que estar contabilizado na conta primária. Isso é gasto, isso não é investimento, isso não é um gasto financeiro. Outra coisa, a gente tem uma jabuticaba, né, no Brasil, que um gasto que de fato é um gasto operacional, não é um gasto financeiro, que são os precatórios, apesar de ser pago em dinheiro, ele não é um gasto financeiro, que são direitos que as pessoas adquiriram ao transitar em julgado, que a gente colocou fora da conta do primário. Quer dizer, é igual aquele filme, O Ditador, do Cohen, sabe, que ele faz de conta que ele é um ditador árabe, e que ele corre a maratona, e conforme as pessoas vão passando, ele vai dando tiro, matando as pessoas. É isso aí. O cara corre a maratona, só que ele desiste nos 25 quilômetros e diz que conseguiu chegar. Não existe isso. Ou a gente é transparente e a gente vive pelo que a gente fala, a gente não perde a nossa cara. O governo perdeu a cara caiu, né? A gente tem uma situação muito complicada, porque o governo, a cada dia que passa, a cada atropelo, perde mais a credibilidade em todos os âmbitos. Eu estou aqui na Europa e tenho participado, e essa semana estou indo para os Estados Unidos para um evento grande lá, e semana passada estava falando a respeito, falando de economia, no Egito. Um país como o Egito já olha o Brasil como se fosse um país que tudo, vale tudo. Quer dizer, quando a gente começa a entender que o mundo externo passou a nos ver como uma ave rara, é interessante, a gente tem vontade de conhecer, mas ninguém quer levar um dodo para casa, ninguém quer ter uma ema dentro de casa. É isso aí, é isso que a gente é. A gente é uma ave de plumagem rara, interessante, exótica, mas quer fazer negócio aqui, tem gente mais séria para fazer negócio do que esse povo brasileiro. É isso que está na mente do povo. A gente precisa entender isso para ganhar o nosso espaço, para que a gente possa ganhar novos mercados e deixar de ter essa dependência à China. É 35% China, é 15% Estados Unidos. Quer dizer, qualquer dor de barriga no caminho, a gente dança. Vandir Silveira, muito obrigado pela sua participação no Papo Antagonista. Boas viagens, palestras e debates para você pela Europa e pelos Estados Unidos. Um grande abraço. Obrigado. Agora vamos destacar, repito, e analisar também algumas reações ao recuo do governo Lula. O senador Sérgio Moro, da União Brasil, escreveu as seguintes mensagens em sua conta no X. Abro aspas. O perdulário governo Lula continua sua sina, aumentando impostos e sangrando a iniciativa privada para a gastança em benefício da companheirada. Lula é uma sanguessuga com tentáculos. Estamos na República do Improviso e parece que não tem ninguém responsável no governo Lula. Na terra do improviso do governo Lula, toca como der até as eleições, depois a gente vê como fica, se o Brasil não se arrebentar antes. Fecho aspas. O senador Rogério Marinho, do PL, líder da oposição, também criticou o governo Lula. Aspas. Incompetentes, irresponsáveis, populista, trapalhões. Falta 1 ano e 7 meses para acabar esse desgoverno. Até lá, apertem o cinto. Faz tempo que o piloto sumiu. Fecho aspas. As novas gerações que não pegam a referência do Teixeira. Tinha um filme, apertem os cintos, o piloto sumiu. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, protocolou na quinta-feira 22 na Casa um projeto para sustar o decreto do governo Lula que aumenta alíquotas do IOF.
Como mostramos há pouco, apesar do recuo, o Planalto manteve a alta de 3,38% para 3,5% por operação para cartão de crédito e débito internacional, cartões pré-pagos e cheques viagem. Zucco classifica o decreto como uma medida abusiva, inconstitucional e prejudicial à economia nacional. O parlamentar afirma que, aspas, o governo escolheu mais uma vez punir quem empreende, trabalha e gera empregos. Fecha aspas. Além disso, Zucco apresentou requerimento de convocação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para prestar esclarecimentos sobre a decisão envolvendo o IOF. Algum destaque aí a respeito dessa repercussão, Duda? Olha, ficou muito claro que foi um improviso, né? Muito mal feito. Você falou também que uma barbeiragem. O Haddad, eu quase falei Tachad aqui, mas ele fala, não, a gente está... O Tachad fala, né? A gente está aqui em diálogo constante com o mercado. É mentira, não conversou com ninguém do mercado. Aliás, não conversou nem com o Gabriel Galípolo, do Banco Central, né? O Galípolo que foi indicado pelo Lula. Ele não pode criar um imposto do nada, ele precisa pedir uma aprovação do Congresso para isso. Fez tudo errado, anunciou isso ontem à noite e veio aqui para São Paulo, né? Que o Haddad é daqui de São Paulo. E aí tem uma reunião com a Gleisi Hoffmann, o Sidônio Palmeira, que é o cara que está preocupado com a repercussão das coisas, né, com a opinião, com a propaganda, com o Rui Costa, e aí eles voltam atrás, né? O Haddad nem está lá, mas eles voltam atrás. Quer dizer, o nível da barbeiragem, né? Fica uma coisa completamente ridícula, né? Ele anuncia uma coisa, precisa voltar atrás, sai de lá, né? Aí as outras pessoas tomam uma decisão que ele não tomou, fica evidente que não teve conversa nenhuma, de um amadorismo gigantesco. Ricardo Kerstmann, para finalizar essa rodada e a gente passar para o próximo tema, que a Janja nos espera. Olha, o Bandic falou uma coisa que realmente, diante de tanto improviso, de tanta atrapalhada, de tanta barbeiragem, pode ser que proceda. Se eu compreendi bem, o Van Dijk disse que isso pode ser até uma espécie de truco do governo em relação ao Banco Central. No seguinte sentido, olha, se você não baixar juros, eu aumento impostos, para ver quem que pisca primeiro. Se for de fato isso, e olha, é procedente a observação dela, aí, Felipe, pode fechar as portas de uma vez, porque aí eles não têm mais a menor ideia do que fazer.